Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer à professora Maria da Conceição Lopes, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos em Arqueologia Patrimonial da Universidade de Coimbra. Essa é mais uma edição do Diálogos com o Pesquisador, do dia 17 de agosto de 2020, às 16 horas e alguns pouquinhos minutos. Antes de iniciar a sessão, eu queria perguntar se alguém, publicamente, gostaria de apresentar objeção à gravação dessa sessão. Pode gravar. Como ninguém apresenta objeção, então continuamos a gravação. Informo que essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube do PPGAP. Primeiro, queria agradecer a presença da professora Conceição Lopes, dizer que essa é uma atividade de extensão permanente do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e consiste na aproximação de pesquisadores com a trajetória consolidada na pesquisa, com pesquisadores em processo de formação, seja da graduação ou do mestrado, com a finalidade de mostrar como se constitui uma carreira acadêmica de um pesquisador. E para a sessão de hoje temos a convidada a professora Conceição, que passa a partir de então falar sobre suas experiências, da maneira que ela entender, e na sequência a gente abre para a pergunta da assistência. Professora Conceição Lopes. Boa tarde a todos, é com muito prazer que estou aqui a conversar com vocês, vejo vários amigos aqui aparecendo, alguns que eu já não vi há muito tempo, faz tempo que eu não via Luigi, Carlos Xavier, enfim, faz muito tempo, Carlos Echevarne, que com quem vou falando de vez em quando, e você mesmo, e o Ricardo, está a Sabrina também, enfim, todo um conjunto de pessoas que eu conheço e que lhes sou muito agradecida por terem vindo até aqui neste final de tarde. Enfim, Carlos Costa me pediu para eu falar de algumas das minhas experiências em arqueologia e eu preferia, se ele me permitisse, começar por falar de algumas das minhas preocupações. A arqueologia, hoje em dia, uma das grandes frases é a cor interessa e a arqueologia interessa. Uma das grandes frases é interessa. E, de facto, a arqueologia interessa. Para que é que a arqueologia interessa e em que medida é que a arqueologia interessa? Essas são questões que hoje, passado todos estes anos de ter trabalhado em arqueologia de campo, me questiono e pergunto. Todos nós sabemos que a arqueologia deu uma volta muito grande nos últimos tempos, em todo o mundo. Ela passou de uma disciplina científica, mais ou menos fechada nos gabinetes das academias, mais ou menos circunscrita a um conjunto de pessoas que tinham alguma capacidade financeira para poder realizar um trabalho árduo, difícil e caro, e é bom que se diga isso. E essa atividade científica, nos últimos tempos, transformou-se completamente, tendo seguido, digamos, um processo de democratização no que concerne à disponibilização todos os indivíduos com uma competência comprovada pela academia de fazerem arqueologia, mas também, e mais recentemente, um pouco por todo o mundo, a arqueologia, além de ser praticada por indivíduos relacionados com instituições públicas e vinculados às instituições públicas, passou a ser trabalhada por um conjunto de empresas privadas que, evidentemente, tratam a arqueologia exatamente como um negócio, tal qual como são outros negócios. Os negócios não têm mal nenhum, a vacina da Covid, de que hoje falamos muito, é um trabalho desenvolvido por uma empresa privada ou por várias empresas privadas, não apenas por Oxford ou por outros laboratórios públicos, mas também há empresas privadas a trabalhar nessa área e isso não diminui
em nada a competência nem o caráter de pertinência desse mesmo trabalho. O que eu pergunto, mas nós também sabemos, e já que estamos a falar na questão da medicina, ou na área da medicina, eu pergunto muitas vezes, nesta área da medicina, em que se desenvolvem medicamentos, desenvolvem-se vacinas e desenvolvem-se técnicas e equipamentos, evidentemente que para além da prestação do bem público está sempre subjacente o caráter do lucro. Mais uma vez, repito, o lucro não é ilegal, não é vergonha, não é nada enfim, que não possa ser, desde que realizado com dignidade e com justiça, não é nada que possa ser posto em causa, pelo menos do ponto de vista legal, e do ponto de vista moral, uns põem, outros não põem, enfim, mas isso depende muito da forma como nós nos posicionamos, mas a verdade é que a arqueologia, com um fim único de produzir lucro e não conhecimento, faz parte hoje da prática em arqueologia. E essa questão preocupa-me. É uma questão que me preocupa. Como é que se compatibiliza a produção de conhecimento, o tratamento de dados inéditos, o tratamento de dados que ficam ou que se vão pesquisar, dados completamente primários, que exigem um trabalho científico, e um trabalho científico exige tempo. Como é que isso se compatibiliza com a produção de conhecimento e com a necessidade do lucro por parte das empresas privadas que fazem arqueologia? E esta é uma questão que, efetivamente, tem muitas leituras, tem muitos debates, tem muitas posições. Eu, particularmente, considero que o esquema, e para deixar vincada já a minha posição, que o modo como a França tratou, pelo menos até há muito pouco tempo, a questão, integrando todos os setores, o público e o privado, mas sendo sempre o setor público, o setor do conhecimento, que esteve no controle da situação, me parece bem. Também não me parece mal o modo como no Brasil a situação funcionou até há relativamente pouco tempo. Parece-me pior aquilo que, por exemplo, se passa em Portugal, onde qualquer pessoa pode ser possuidor de uma empresa de arqueologia, onde a arqueologia hoje em dia, muitas vezes, mais do que não é, assistir à abertura de um buraco para colocar um poste de eletricidade e mais nada. Isso não me parece arqueologia científica, parece uma técnica, mas para fazermos técnica não precisamos, provavelmente, nem das academias, nem de um conhecimento especializado como é este que nos é exigido para como eu digo, para tratar dados primários e dados, efetivamente, que têm conhecimento e que podem produzir conhecimento. A segunda questão que me preocupa é a questão relacionada com as nossas cidades. Hoje em dia falamos muito de cidadania e falamos pouco de cidades. Falamos de desenvolvimento sustentável e falamos de integrar as pessoas no desenvolvimento sustentável, sem que para tal tenhamos explicado às pessoas exatamente o que é o desenvolvimento sustentável. E as nossas cidades históricas, sejam elas tombadas, sejam elas património da humanidade ou apenas património nacional ou património nenhum, ou sejam apenas o património dos cidadãos que lá vivem, e isso já é um grande património, o futuro das nossas cidades preocupa. Nós vemos hoje um conjunto de trabalhos que alteram profundamente as nossas cidades, quer por via da construção de infraestruturas para melhor qualidade da vida dos habitantes, quer também para especulação imobiliária, e, portanto, estas ações sem o acompanhamento, no caso do Brasil, do IFAM, um acompanhamento sistemático, sem um acompanhamento devido dos arqueólogos e deixadas apenas nas mãos enfim, de interesses imobiliários, tem levado à destruição completa dos nossos centros históricos. Ora, o que eu acho é que, seja em Portugal, seja no Brasil, e neste caso a situação é exatamente igual, as nossas cidades históricas, elas têm um potencial de informação que muitas vezes nós não sabemos que existe, pela simples razão de que não temos capacidade de entrar na casa das pessoas. Mas logo que nós entramos na casa das pessoas e logo conjugamos essa visualização que
temos na casa das pessoas, com a documentação histórica que muitas vezes existe e com uma leitura arqueológica profunda e que eu diria etno-antropo-arqueológica, para ser mais precisa, eu acho que nós poderíamos trazer o conhecimento das nossas cidades históricas para uma plataforma de debate sobre o futuro do imobiliário nessas cidades históricas e também para um novo desenvolvimento sustentável que tivesse em conta justamente os direitos de cidadania, o direito dos habitantes e o direito a uma melhor qualidade de vida. Não são incompatíveis, não é incompatível a melhor qualidade de vida, o lançamento de infraestruturas que permitam uma melhor qualidade de vida com a manutenção de uma herança cultural, de uma herança patrimonial que é reproduzida e que é vinculada de diferentes modos. E muitas vezes pensamos que os centros históricos são apenas os edifícios, e isto que eu acabei de falar quase que remetia para essa questão do edificado, mas os nossos centros históricos são também núcleos onde vivem comunidades que são elas próprias portadoras de um conhecimento ancestral e que, por força destas atuações nos centros históricos, estão sistematicamente a ser transferidas para a periferia, a serem essas comunidades desmanteladas e, portanto, a ser desmantelado este conhecimento pretérito que nos foi transmitido até hoje por via destas comunidades, que ao serem desintegradas interrompem esse processo de transformação e de transmissão do conhecimento integral. E, portanto, quando pensamos nas nossas cidades históricas, pensamos no construído, mas pensamos também no caráter de comunidade, e entende-se aqui comunidade como um conjunto de indivíduos que partilham dos mesmos princípios, e portanto não estou a fazer nenhum entendimento de comunidade do ponto de vista teórico ou antropológico, estou apenas a definir comunidade como um conjunto de indivíduos que participam dos mesmos princípios, que comungam do mesmo passado, participaram num processo dinâmico de uma transmissão da herança cultural e que mantêm essa herança cultural viva, embora eles possam ter feito algumas transformações no âmbito das realizações de natureza cultural, de natureza etnográfica, de natureza ritual, etc. etc. E, portanto, essa questão das cidades históricas preocupa-me nesta dupla vertente, que não é uma dupla, mas que é a vertente da cidade enquanto espaço de vida dos cidadãos, enquanto espaço de exercício da cidadania e enquanto espaço de exercício e de transformação e transmissão do património histórico-arqueológico, que, como eu digo, não é apenas construído, é também mental e também, portanto, intangível. Um terceiro aspecto que me preocupa é o aspecto que tem que ver com o trabalho de campo em arqueologia e a constituição de equipas e a constituição de equipas com os habitantes locais no quadro de uma ciência cidadã. Hoje em dia, a ciência cidadã é uma exigência, diria eu, quase tão obrigatória quanto foi há muito pouco tempo no Brasil, e o Brasil foi, de alguma forma, quase pioneiro nisso, a educação patrimonial. Hoje em dia, as ações de ciência cidadã são praticamente obrigatórias e na Europa, não sei exatamente como se passa no Brasil, mas penso que neste momento não se passará muito a esse nível e digamos que a tendência, do ponto de vista da resistência, será para invocar esta questão, mas do ponto de vista da prática e da lei não será tanto assim, mas nós somos praticamente obrigados, sempre que trabalhamos, a organizar projetos com um item de ciência cidadã. Ciência cidadã no sentido de trazer a comunidade para o processo científico. A ciência não é exclusiva dos indivíduos que estão na academia. Reconhece-se hoje que há outro conhecimento, que é o conhecimento dos cidadãos, qualquer que seja o seu grau de escolaridade, que é fundamental para conhecermos todo o processo de constituição e de evolução dinâmica das sociedades. E a valorização do conhecimento não é apenas do conhecimento ancestral, nem do conhecimento dos mestres,
embora o conhecimento dos mestres, e já falo sobre ele, seja importante, é o conhecimento de todos, de cada um de nós, daquilo que cada um de nós consegue contribuir para a constituição de um projeto. E alguma coisa de nós pode ser uma coisa tão simples como isso. Imaginemos-nos numa rua como a Rua 7, em Salvador, que é uma rua imensa, e imaginemos, por exemplo, que cada cidadão que vive na Rua 7 há muito tempo ou há pouco tempo, no âmbito da divulgação, da explicação para alguém de fora do que é a Rua 7, chega, ou a Avenida 7, chega com informação. Podem ser fotografias do modo como há 30 anos se tomava banho na Barra, podem ser fotografias do Forte ou fotografias do hospital, pode ser, por e simplesmente, trazer um pouco da comida que era feita nessa altura, ou que era dada, ou da forma como as pessoas conversavam na rua, ou da forma como se calçavam. Enfim, cada um traz aquilo que para ele representa, ou a forma como ele entende e vive a Rua 7, a Avenida 7. Ora, nessa perspectiva, nós podemos dizer que juntamos um conjunto de informação de natureza diversa e a qual, depois de compilada e de toda integrada, constitui um projeto que é um projeto multidisciplinar, multivariado e, evidentemente, com uma participação cidadã, onde os cidadãos se reconhecem, porque também são eles fautores da própria mostra, do próprio processo de recriação, ou de explicação da Avenida 7, e quem fala da Avenida 7 pode falar, sei lá, de Itapuã, enfim, todos esses elementos, mais uma vez, de natureza tangível, natureza intangível, e que podem ser compilados e devem ser utilizados da mesma maneira. A ciência cidadã permite aos cidadãos, evidentemente, ou promove os cidadãos enquanto autores e, portanto, fautores de ciência, cada um, como eu disse no início, no mesmo nível e no nível que lhe é proporcionado pelo seu nível de escolaridade. E eu considero que este aspecto é fundamental e tenho realizado algumas experiências no âmbito da ciência cidadã e têm sido muito gratificantes. E quando se realizam experiências de natureza, desta natureza, nós verificamos que os cidadãos ficam muito mais disponíveis para defender o património, para preservar o património, porque o conhecem, porque são ativos e não são apenas os passivos que recebem leis que dizem agora as casas têm que ter portas assim ou tem que ser assado, ou alguém que recebe uma instituição e que chega e diz a partir de hoje isto está tombado, ou alguém que chega e traz outra informação qualquer de imposição ou de informação. Ou seja, os cidadãos são eles também informantes, são eles também construtores das medidas de preservação do seu próprio património e, nessa medida, são transmissores, guardiães, não sei como se diz em português do Brasil, às vezes é um bocadinho difícil, mas enfim, essa questão é uma questão que me preocupa muito. Eu sei que alguns de vocês têm feito muitas experiências nessa área e, por exemplo, conhecemos muitas dessas experiências que o professor Carlos Echevarri tem feito na Chapada Diamantina, e outros de vocês certamente também terão feito, mas que eu não tenho tanto conhecimento, mas seguramente que se percebe como é muito mais fácil ter os cidadãos no processo de construção da cidadania. Porquê? Porque é que é um processo de construção da cidadania? Porque eu acho que nós não nos devemos cansar que o conhecimento é o instrumento fundamental para os cidadãos poderem usufruir dos seus próprios direitos de cidadania. Quanto mais informados formos, quanto maior for o nosso conhecimento, mais capacidade temos de exigir e também de ser responsabilizados pelos direitos de cidadania, quer enquanto obrigados a cumprir esses direitos, mas também enquanto receptores desses direitos e indivíduos com direitos. Portanto, direitos e deveres de cidadania são muito mais fáceis de reivindicar e praticar quando temos conhecimento.
E, portanto, esta ideia da arqueologia enquanto processo de conhecimento e enquanto processo com um potencial imenso, porque nós estamos no campo, porque nós vamos para o campo, porque nós trabalhamos com as pessoas, porque nós inquirimos as pessoas, porque nós dormimos lá, porque nós calçamos umas botas e umas roupas que muito se aproximam com as roupas das pessoas que todos os dias estão a trabalhar neste processo. Portanto, temos uma versatilidade de atuação que nos permite fazer esta intermediação entre a academia, entre as academias, entre os projetos científicos cujos laudos são difíceis de fazer, que temos que todos colocar nas plataformas, mas fazer essa intermediação entre uns e outros e trazê-los todos para dentro da mesma comunidade. Bom, estas são preocupações verdadeiramente digamos, preocupações que me causam, neste momento, algumas dificuldades no exercício da própria profissão, tendo em conta que, em Portugal, os dinheiros públicos para a prática da arqueologia desapareceram. A arqueologia em Portugal está no Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem zero no seu orçamento, zero para a arqueologia. E, portanto, qualquer projeto de arqueologia que nós queiramos fazer, devemos submetê-lo à Fundação da Ciência e Tecnologia, mas não há projetos específicos para a arqueologia. Há sempre uma vertente ligada com o turismo pela qual nós podemos ir buscar dinheiro para a arqueologia. Ou seja, hoje em dia, se queremos projetos financiados na área da arqueologia, temos que submetê-los a partir de uma valência relacionada com o turismo. Porquê? Porque o património é um bem que toda a gente sabe que é capaz de gerar receitas extraordinárias. 2,5% do produto bruto na Europa no início do século XX vinha da área da cultura. A área da arqueologia produz, em alguns países, como a Itália, como a França, ou como a Turquia, ou como a Grécia, um enorme percentual de interno bruto, e hoje em dia nós vemos que, graças a esta pandemia, a arqueologia e os sítios arqueológicos ao ar livre, enfim, têm contribuído bastante para essa reabertura, para essa, digamos, movimentação do turismo. Hoje em dia, se queremos fazer projetos, temos que submetê-los ao turismo. E isto preocupa, porque eu quero produzir ciência sem ter que estar minimamente preocupada com as questões do turismo. Eu queria fazer ciência estando preocupada com as questões de caráter patrimonial, com as questões de caráter da sustentabilidade das comunidades onde eu trabalho, com a questão da transferência do conhecimento para a comunidade e da introdução no projeto do conhecimento que a comunidade pode aportar, mas não me queria ver submetido, ou não queria ver os meus projetos submetidos ao turismo. Porque o turismo tem duas medalhas, ou tem duas faces. Uma muito importante, que é de contribuir para o produto interno bruto, e nós vemos em Portugal a economia agora, acabamos de saber há 3 dias, desde fevereiro teve um abaixamento de 19,5%. Vemos o nosso Presidente da República todos os dias a passear, enfim, a fazer um périplo pelo país num apelo ao turismo. Estamos muito aborrecidos porque os ingleses fecharam as portas de Portugal, ou por outra, limitaram a entrada em Portugal e, portanto, o turismo inglês não vem, e vemos como o país tem uma economia dependente do turismo. E isso é de facto algo que é preocupante, e este lado é importante. Mas submeter o conhecimento ao turismo tem estado a criar uma situação que, mais tarde ou mais cedo, e eu acompanho-a desde há muito tempo, pode vir a substituir todo o trabalho de investigação por um trabalho que é o trabalho de como é que eu posso dizer, porque a palavra em português de Portugal não é a mesma, por um trabalho de show-off. Ou seja, as novas tecnologias, as tecnologias 3D, as tecnologias de realidade aumentada, as tecnologias de reconstituições têm aos poucos tomado o lugar da investigação ela própria. E há já lugares
onde os diretores dos sítios arqueológicos são engenheiros relacionados com as novas tecnologias, não há investigação nenhuma, a única coisa que há é a grande constituição de grandes sites, de grandes plataformas online, com as coisas 3D, em que as interpretações, em que aquilo que é verdadeiramente importante, que é o conhecimento do sítio, pura e simplesmente é, digamos, é escravo, submetido, é perdido, é apagado face ao esmagamento das novas tecnologias. Ora, as novas tecnologias não... E eu sou, como quem me conhece sabe, eu sou uma grande trabalhadora e digamos, há muito tempo que trabalho e desenvolvo estas questões relacionadas com as novas tecnologias, portanto, diria que tenho me dou a mim própria alguma moral para lançar aqui uma pequena chamada de atenção, que é a de termos cuidado para que o virtual não tome conta do nosso obrigatório e original e o fundamento da arqueologia, que é o estudo de dados primários para a produção de conhecimento. Eu acho que me podia calar um bocadinho e agora, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, depois poderia voltar à frente. O que é que você acha, moderador, senhor doutor Carlos Costa? Entanto, vou acender uma luz, que aqui é noite. Perfeito. Senhora professora Conceição Lopes, acho ótimo. Vamos lá. Se a senhora já gostaria que abrisse as inscrições? Eu posso falar mais, mas acho que depois fica muito cansativo, até porque estar a ouvir português de Portugal é um bocadinho difícil, sobretudo quando eu falo rápido. Certo, então peço inscrições dos presentes. Quem gostaria de se inscrever para fazer perguntas à professora? Professor Tchevarne? Não, sim, Conceição, eu acho que um pouco o sentido também desta programação é mostrar um pouco a sua trajetória profissional também. Seria interessante contar um pouco de história de vida profissional sua, que é muito rica também. Agora eu vou contar a história da minha vida. Bom, enfim. Só aquela parte que você quer contar. Claro! Então eu vou contar um pouco da minha história de vida profissional. Bom, eu fiz arqueologia, eu ingressei no primeiro curso de arqueologia das universidades portuguesas, portanto isso já foi, como dizemos aqui na pré-história antiga, já foi no século passado, e ingressei no primeiro curso de arqueologia. Esse curso levou-me muito rapidamente a uma escavação, que foi a escavação de uma vila romana, em São Cucufate, no sul de Portugal. Uma vila romana é uma propriedade rural, portanto, de há 2000 anos atrás, que tinha como função, evidentemente, a exploração de fundos de uma grande propriedade agrícola, e essa propriedade, uma vila, é uma propriedade que tem três partes interligadas. Portanto, a propriedade ou a casa onde vive o proprietário e os seus criados, escravos ou assalariados. O segundo é parte, portanto, esta é a parte urbana, nós chamamos. O segundo é a parte rústica, que é a parte onde vivem os criados, escravos ou assalariados. E quando se fala em assalariados, evidentemente que falamos em assalariados que são praticamente escravizados, mas enfim, essa zona, essa segunda parte, e onde estão os celeiros, onde estão os lagares, onde estão as eiras, e depois uma terceira parte, que é a parte fermentária, onde estão as áreas de transformação dos produtos e onde estão as cavalariças, os lugares para guardar o gado, etc. Portanto, uma vila romana é uma espécie de engenho, eu diria, ou de fazenda, desculpem, de fazenda, onde o proprietário vive com os seus criados, com os seus escravos e, portanto, a partir daí faz a exploração de uma propriedade rural, naturalmente da terra e
produz gado. A tendência é para que estas vilas, ou para que estas propriedades sejam autossuficientes, como era o apanágio das propriedades rurais romanas. E, portanto, comecei a escavar essa vila romana, no âmbito de uma equipa luso-francesa, portanto, era escavado por equipa que escavou uma cidade romana aqui perto de Coimbra, uma equipa luso-francesa, e no final do curso e dessa escavação, eu ingressei num município como arqueólogo. Fui a primeira arqueóloga municipal em Portugal. Foi na Vidigueira, que é o município onde está essa vila romana. Eu ingressei como arqueóloga municipal, tendo sido, como disse, a primeira arqueóloga municipal, com uma tarefa muito interessante. E essa tarefa faz-me lembrar um pouco aquilo que eu hoje penso quando faço arqueologia e talvez me tenha influenciado definitivamente para aquilo que eu quero fazer como arqueologia. Porque essa tarefa municipal implicava, essa tarefa de arqueóloga implicava continuar a escavação dessa vila romana que não tinha sido acabada pela equipa luso-francesa, e, portanto, e que era muito interessante porque tinha associado um dos primeiros núcleos do cristianismo primitivo, dos primeiros cristãos no Império Romano, nesta parte do Império, e, portanto, eu escavei isso, e a necrópole. Na altura não eram necessários antropólogos forenses, porque nós arqueólogos tínhamos as competências suficientes para fazer a escavação de esqueletos, portanto, fiz a escavação de esqueletos, mas fazia todo esse trabalho de arqueologia, mas fazia também o trabalho de organização da vida cultural do município. Por exemplo, isto era no início, eram 10 anos depois da Revolução dos Cravos, portanto, a democracia. Uma das minhas tarefas era organizar com a população a festa do 25 de Abril, portanto, a festa das comemorações da liberdade, a festa do dia 1 de maio, do dia do trabalhador. Era organizar, por exemplo, as Maias, que é uma festa muito particular do Sul, e que chega com a primavera, e é uma espécie de festa pagã, à qual se associou depois uma festa religiosa. Portanto, este era um papel de organização cultural, foi um papel de organização dos arquivos, de estudo dos arquivos. Esta foi a minha primeira ligação prática com a arqueologia e com as comunidades e a arqueologia em verdadeiro trabalho. Fiz essa escavação e logo de seguida fiz a escavação, agora já eu como diretora de escavações, fiz a escavação de uma outra vila romana, onde pela primeira vez eu ia escavar uma vila romana, mas apareceu um sítio islâmico. Nós fomos aqui no sul de Portugal, não só fomos colonizados pelos romanos, mas mais tarde portanto, tivemos uma grande presença, e fomos, eu diria, colonizados pelos povos berberes que vieram do norte da África e do norte da África, e os islâmicos que vieram também da Síria e do Egito, etc, etc. Portanto, tivemos entre o século VII e o século XIII depois de Cristo, tivemos uma presença islâmica forte. E quando eu fui escavar essa vila romana, que teoricamente era uma propriedade rural romana, encontro, em primeiro lugar, um grande sítio islâmico, um sítio rural islâmico, que foi, e pela primeira vez, portanto, se percebeu que a arqueologia não podia ser cortada em fatias. Isto é romano, isto é islâmico, isto é paleocristão, porque entanto também tínhamos uma basílica paleocristã, tínhamos um relicário com as relíquias trazidas de Jerusalém no século V depois de Cristo, enfim, um bocadinho do Santo Lenho, enfim, tudo isso, e nós percebemos que a arqueologia não pode ser uma sucessão de camadas, mas que são coisas bem embricadas e que as populações não vão os romanos, depois vêm os outros, as populações se mantêm e dão uma dinâmica concreta aos territórios e às paisagens. Depois disso fui para a França estudar, terminar, não havia mestrado em Portugal, fui fazer uma mestrado em França, e depois, quando estava em França, concorri à Universidade de Coimbra e entrei como professora na Universidade de Coimbra em 1987. Na sequência disso, fiz uma tese de doutorado sobre uma cidade romana, uma colónia romana, onde se integravam estas vilas, estas propriedades rurais, portanto, o território que enquadrava estas vilas, o território de Paxiúlia, em Beja, fiz a minha tese sobre isso, e depois disso, tendo um trabalho bastante desenvolvido e aprofundado sobre as questões dos territórios, sobre as questões do mundo rural, sobre as questões das relações dos núcleos urbanos com as propriedades rurais, tendo feito um estudo básico sobre as tipologias da ocupação do mundo rural, achei eu que estava preparada para fazer outras coisas e fiz outras coisas.
Abri um projeto na Síria, quando fui convidada para o fazer em 2008, abri um projeto na Síria para estudarmos uma cidade que está na rota de Alexandre o Grande, desde Istambul até ao Próximo Oriente. E, portanto, até à Mesopotâmia, essa grande rota de Alexandre o Grande pela Mesopotâmia, tem vários locais importantes de abastecimento e, portanto, abrimos aí com uma equipa internacional, evidentemente, era uma equipa internacional, da qual nós éramos um grupo, eu dirigi com 2 jovens, no início com 2 jovens alunos, dirigi essa escavação na Síria, que interrompemos por conta da guerra. Fiz um projeto para a Líbia, que também não estávamos a começar quando começou a guerra, portanto já viram que eu levo a guerra, e mais recentemente participei ativamente num projeto de escavação da cidade de Banza Congo, em Angola, que é a capital do Reino do Congo, e que para vocês aí na Bahia é uma cidade bem conhecida, porque o Reino do Congo é um dos reinos de onde saiu o maior número de escravos, não exatamente para a Bahia, mas para o Rio de Janeiro, sobretudo. Portanto, é um grande polo fornecedor de escravos e é muito interessante perceber o modo como se organizou esse comércio de escravos a partir da documentação. É muito interessante ver, e há documentação imensa entre o rei de Portugal e os reis do Congo, como se organizou esse movimento de exportação de escravos para o Brasil, e não apenas, mas portanto para toda a América, e sobretudo foi muito importante, foi um projeto muito interessante, porque nós trabalhámos pela primeira vez numa cidade capital de um reino africano, nunca tinha havido escavações em nenhuma cidade de um reino africano, estudámos efetivamente um conjunto, fizemos várias escavações, estudámos um conjunto importante de sítios, estudámos sítios de... Eu não gosto da palavra criolização ou do vocábulo criolização, porque ele pode ter várias leituras, mas estudámos vários locais que eram simultaneamente apreendidos de maneira diferente pelas diferentes comunidades, embora fosse sempre o mesmo local, como o Culumbimbi, que era a Sé Catedral, mas que era simultaneamente o local da ritualização relacionada com as crenças indígenas. Fizemos a escavação das necrópolis, que foi muito interessante, porque grande parte, aliás, do mobiliário funerário, nomeadamente as miçangas ou as pérolas, são as mesmas que existem na Sé, o professor Carlos Echevarri nos cavou, nomeadamente as azuis da Sé de Salvador, e portanto temos aqui todo um processo de estudo desta materialidade e o modo como ela funciona. Portanto, tivemos a oportunidade de perceber como é que os cauri, aqueles pequenos búzios que serviam de moeda, o zimbo, que era colhido na Baía de Luanda, foi completamente aniquilado enquanto moeda estável, com sistema de monetário bem estável, foi aniquilado quando do Brasil começaram a chegar quantidades imensas de búzios de pior qualidade e, portanto, na lei de Gresham, a má moeda destrói a boa moeda e, portanto, esse sistema monetário foi abaixo e escavamos o Colégio dos Jesuítas, uma parte do Colégio dos Jesuítas, que evidentemente não tem nada a ver com os grandes colégios dos jesuítas, nem do Brasil, nem da Índia, tem a ver com outro tipo de estruturas muito frágeis, de pau-pique, portanto, de taipa, etc. Mas, ainda assim, com uma dignidade interessante, e que nós, cruzando essa informação com as fontes, percebemos que tinha uma dignidade interessante e que permitiu o ensino das crianças, meninas e meninos, e em dupla, evidentemente, como era panágio na altura, em dupla língua, em língua latina, ou português e kikongo, e, portanto, fizemos essa experiência. Esse projeto teve em vista a inscrição de Banza Congo na lista do Património da Humanidade. Hoje em dia, Banza Congo já está inscrito na lista do Património da Humanidade desde há 2 anos atrás, foi há 2 anos atrás, e, portanto, é um grande orgulho para mim, e foi uma forma também de me introduzir na arqueologia africana e nesta relação da arqueologia africana com o Brasil,
que sabemos é extraordinariamente importante. Eu sabia alguma coisa, eu já disse isto noutra conferência, digo hoje, o meu professor de História do Brasil está aí presente, está lá assim olhando aqui para o ecrã, está no meu cantinho direito, é o Carlos Echevarne, que me ensinou, que me fez a grande instrução da arqueologia brasileira e que me ensinou muito destas relações da África com o Brasil e portanto, nesta relação e neste conhecimento eu tive a oportunidade de conhecer, por um lado, o que o professor Echevarne me ensinou e, por outro lado, de ir à fonte direta, buscar elementos para podermos fazer esta leitura e perceber como, por exemplo, muito da cultura do Congo, esta cultura Congo, hoje, ela pode ser estudada, deslocada, nesta leitura de deslocalização, o que é um fenómeno também bastante interessante. Esta questão do património da humanidade interessa-me bastante, e justamente tem a ver também com aquilo que falei há pouco, da questão da turistificação do património e da virtualização do património, porque a questão do património mundial, como sabemos, é muito importante, mas muitas vezes ela tem, ou pode ter, eu diria, um duplo impacto. Pode ter um impacto maravilhoso, mas pode ter um impacto profundamente negativo, e nós sabemos a quantidade de processos de deslocalização, de gentrificação que o património da humanidade tem provocado, e muitas vezes a forma como o património da humanidade não contribui para o desenvolvimento das populações, mas contribui para o desenvolvimento de outras coisas. Antes, pelo contrário, muitas vezes serve para ampliar ainda mais as diferenças que às vezes, que supostamente se queriam alterar. Mas enfim, esse não é exatamente a questão. Este meu percurso de vida é um pouco, digamos, quase salta aqui, salta ali, mas evidentemente tem sempre um foco. E esse foco são sempre as cidades, são sempre o modo como nós vivemos na cidade, são sempre o modo como o indivíduo se desenvolveu. Cidade no sentido não de aglomeração grande de espaço, mas no sentido de comunidade de cidadãos. E, portanto, tem sempre a ideia de ir à fonte, de ir ao dado concreto, ao dado original, ao dado não trabalhado ainda. Quando eu fui para a Síria, eu fui trabalhar para uma cidade, porque me interessa a origem das cidades, porque me interessa como elas funcionam. E então eu fui à procura dos dados não trabalhados, eu fui à procura de dados brutos para poder avaliar, para poder verificar. E, portanto, o desafio de Vanza Com, que evidentemente foi um desafio, parece completamente extrovertido no meu percurso, de quem começou como arqueóloga de estudos da época romana, de cidades romanas e vilas romanas, de propriedades rurais romanas, parece excêntrico. Não é. É ir à fonte, procurar a primeira cidade estável, a primeira capital estável na África, porque, como sabemos, as cidades mudam, a África muda, deslocalizavam-se, a primeira fixa desde há muito tempo, e, portanto, eu fui à procura disso, e quis estudar o fenómeno, e quis ir perceber o fenómeno, e quero voltar para continuar a estudar o fenómeno, porque ainda não me sinto completamente conhecedora do assunto. E quando eu sou professora de arqueologia africana, eu sei a importância que teve ter trabalhado lá, ter colocado as mãos na massa. Eu sou uma arqueóloga de mão na massa. Eu gosto de pegar no picareta, eu gosto de pegar nos instrumentos, e alguns de vocês que já escavaram comigo, Luigi e Carlinhos, sabem como eu gosto, como o professor Carlos sabem como eu gosto de trabalhar de ir mexer, e portanto, não sei se satisfiz a sua curiosidade, Carlos Echevarne. Não, está faltando Beja. Você não falou de Beja? Falei muito rapidamente. Mas muito rápido. Eu acho que ela concretiza bem tudo aquilo que você vem falando. Exatamente, eu queria complementar a fala do professor Echevarne aqui, que Beja tem um trabalho social de gestão e uso social público do patrimônio arqueológico invejável. Acho que seria bacana também. Então eu vou falar. Portanto, Beja é uma cidade habitada, onde vivem pessoas, e no centro mesmo da cidade há uma enorme escavação a céu aberto. E é uma escavação imensa porque ela tem
nós escavámos 7 metros, em alguns casos 7 metros de profundidade, e conseguimos ler aí a história da cidade, desde hoje até ao momento em que em que os primeiros habitantes ali se instalaram, no século VII a.C. E então, esse continuado de habitação até hoje, como vocês imaginam, está registado nos mais diferentes elementos, desde edifícios, materiais, sei lá, tanques de água, a templos. Esta zona central que eu estou a escavar é a zona central do Fórum Romano. O Fórum Romano é a praça principal. É aquilo que, nas cidades coloniais, a praça onde fica a Misericórdia, Cadeia e Câmara. Aqui é onde fica, portanto, o Templo Romano, a Basílica, que é o local da justiça, e onde fica, portanto, a Cúria, que é onde reúne a Assembleia que dirige a cidade. E aquilo que eu estou a escavar é justamente uma evolução da cidade e, fundamentalmente, tem uma quantidade imensa de edifícios relacionados com o culto imperial, com o culto da personalidade dos imperadores. Mas tem muitos objetos. Tem uma casa da moeda do século XVI também, tem casas islâmicas, tem o celeiro da cidade, portanto, onde se guardavam os víveres para distribuir para os pobres no século XVII e XVIII. Portanto, é uma cidade, a história da cidade está ali naquela escavação. E o que nós fizemos com esta história da cidade foi, toda a gente passava ali todos os dias e víamos ali escavar. Durante um tempo nós fomos colocando cá fora todos os dias a explicação do que estava a acontecer no interior. Mas isto era sempre uma situação, para mim, desprendida. De um lado nós, que mostramos, do outro lado os outros que passam e vêm. Até ao dia em que decidi que ia mostrar as peças e ia usar as peças não apenas para as pessoas as verem, mas para que essas peças pudessem contribuir para o desenvolvimento sustentável e para já estou eu outra vez a falar de desenvolvimento, eu gosto até mais de dizer desenvolvimento inteligente que desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento da cidade e para a criação de riqueza para a cidade. Então, numa primeira vez, fiz aquilo que eu chamei Museu Vivo. Peguei em 24 peças, todas diferentes, de várias épocas, desde as moedas, desde uma folha de um diadema de um imperador romano, em ouro, a moedas do século XVI em bronze, em cobre, fragmentos de cerâmica islâmica, uma botija muito bonita de cerâmica produzida numa fábrica em Inglaterra, onde trabalhou o Charles Dickens, cerâmicas do século XVI, etc. E peguei nessas peças e distribuí pela cidade. Mas distribuí como? Convoquei os administradores, as entidades que tinham ou que são responsáveis por casas comerciais, por cafés, por hotéis, portanto, a associação dos comerciantes da cidade, a cidade é pequenina, e perguntei-lhes se não estavam disponíveis para aceitar nos lugares deles algumas peças para que fossem expostas nos seus edifícios. E, portanto, fazer um museu com 24 peças pela cidade toda, para que quem visitasse a cidade e quisesse ver um museu tivesse que dar a volta à cidade toda. Não fosse a um edifício, voltasse, tomasse um café e fosse embora. Não. A cidade é pequenina, numa hora pode-se fazer o percurso da cidade e, portanto, da parte histórica da cidade. E a ideia foi essa. Os comerciantes disseram que sim, foram eles que definiram quais eram os locais onde iam ser expostas as peças e nós expusemos as peças. E as peças tinham legendas tão simples como esta. Por exemplo, garrafa de graxa produzida na fábrica onde Charles Dickens trabalhou quando tinha 12 anos para pagar as dívidas do seu pai que tinha perdido todo o pecúlio no jogo. E colocámos ao lado uma das obras de Charles Dickens e colocámos estrategicamente essa botija em frente a uma livraria. Foi muito curioso, porque as pessoas, além de saberem de tentarem saber quem era o Charles Dickens, viram imediatamente uma das obras que o Charles Dickens escreveu, mas depois foi muito interessante porque a livraria vendeu também livros de Charles Dickens.
E fizemos a mesma coisa para, por exemplo, um prato com os 4 rios do paraíso, um prato islâmico que tinha no fundo uma decoração, são os 4 rios do paraíso. E pusemos, por simplesmente, prato islâmico fabricado no século XII pelas comunidades islâmicas que têm uma decoração a branco com os 4 rios do paraíso. E então pusemos o texto do Alcorão indicando o que é que eram os quatro rios do paraíso. Ou seja, as pessoas, além disso, ficaram a conhecer um verso do Alcorão, além de ficarem a conhecer o prato. E bom, e tivemos situações destas ao ponto de deixarmos uma peça, uma panela normal, numa queijaria. A exposição era para ficar um mês, ficou 3 meses, e ao fim de 3 meses a senhora da queijaria disse: não levem a peça, porque eu já vendi mais queijos neste tempo todo do que durante o resto do ano. Ou seja, o nosso interesse foi, as pessoas visitavam a cidade, dormiam nos hotéis, iam visitar as lojas e aproveitavam e compravam e consumiam os produtos locais. E, portanto, estamos não é uma economia circular, mas é numa economia comunitária, se quisermos, em que uma coisa desenvolve a outra. E repetimos, e as pessoas escolhiam as peças, repetimos uma segunda vez o ano passado, e aqui foi muito mais interessante, porque aqui as pessoas tiveram uma maior participação. Por exemplo, a certa altura havia uma peça lindíssima em mármore, que é uma parte de uma veste de uma escultura romana, e eu não conseguia colocar na montra assim, era numa montra de um café, eu não conseguia. A senhora foi buscar 3 caixas de madeira, de garrafas de vinho, organizou as 3 caixas, fez uma moldura lindíssima e colocou a peça dentro da caixa. E a peça ganhou imediatamente uma outra qualidade. Foi lindíssimo, porque a senhora depois explicava: quem fez a moldura fui eu, porque a moldura fez um sucesso. Portanto, e mais uma vez, houve a história da cidade contada a partir desta exposição. Nós fazíamos várias visitas, eu lembro-me que uma delas estavam 42 graus às 5 da tarde e eu tinha 150 pessoas a visitar a cidade com 42 graus a andarmos na cidade. Portanto, fazíamos visitas, fizemos palestras, fizemos encontros, e esta é uma forma que eu acho que enfim, que resume um pouco a participação da comunidade, que eu quero que seja participante e ativa na tomada de decisão sobre aquilo que quer fazer do seu património. E isto volta àquilo que dizia há bocado, as minhas preocupações também com ciência cidadã. Agora, chega, Carlos Echevarne. Professor. Agora estou satisfeito. Muito obrigada. Não podia deixar de mencionar esse trabalho, importantíssimo, um grande exemplo. Obrigada. Mas que então, também nasce muito das discussões que nós temos, dos debates que nós temos, das conversas que nós... de uma maneira ou de outra nos estimulamos. Eu sou muito grata ao Brasil. E sou muito grata aos arqueólogos brasileiros que conheço e com quem trabalho. E sou muito grata às pessoas da cultura do Brasil com quem tenho trabalhado. Porque eu tenho aprendido muito. E há pouco eu falava da questão dos mestres, e outro dia falava com o professor Carlos Costa sobre a questão do notório saber. Eu acho que o Brasil estava num rumo muito interessante nessa área e com um debate bem interessante e bem na vanguarda relativo a estas questões da cidadania, da participação cidadã, da ciência, daquilo que nós chamamos vulgarmente da transmissão da ciência para a comunidade ou da transmissão do conhecimento para a comunidade. Eu sou muito grata porque tenho aprendido muito. E tenho aprendido muito, e agora permitam-me, falo com vocês, evidentemente, mas tenho aprendido muito na Fundação Casa Grande com isto. E, portanto, enfim, é uma outra forma da arqueologia social inclusiva, uma outra forma também de me posicionar no mundo e de me posicionar no mundo da ciência e da arqueologia. Diga, professor Carlos Costa. Não tem problema me chamar de Carlinhos, não, professora. Não tem problema algum. Temos aqui 2 inscrições, a primeira de Lucia Avelina, a segunda do professor Carlos Xavier. Eu peço que vocês que não são da instituição, por favor, inscrevam no chat o seu nome completo e o e-mail para a certificação, e peço que as inscrições para intervenção sejam feitas no chat para eu poder induzir aqui a participação. Lucia Avelino, portanto.
deixou o cato. Olá, Lúcia Avelino. Bom, como ela não apareceu, eu peço ao professor Carlos Xavier. A Lúcia Avelino informa que está com problema no microfone. Por favor, escreva que eu faça a leitura de sua pergunta, então. Carlos Xavier. É sempre bom rever e ver e ouvir a Conceição. É sempre interessante esse encaminhamento dos trabalhos que ela dá, essa interessante que ela falou na primeira parte lá da sua fala, antes de Beja, foi com respeito à questão dessa relação, dessa mercantilização de parte da arqueologia, né? A arqueologia entrando em ações de mercado, de trabalho, com a chamada arqueologia preventiva aqui no Brasil, que já foi chamada de arqueologia de contrato também. E essa questão do turismo, a relação do patrimônio arqueológico, do patrimônio cultural como um todo, com o turismo, que muitas vezes se torna muito perigosa. Só, não é nenhuma pergunta, nem nada, só um comentário mesmo a respeito do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Ministério da Cultura acabou, virou uma secretaria do Ministério do Turismo, tá? E uma constante desmobilização do próprio IFAM com respeito às questões de preservação do patrimônio arqueológico ou patrimônio cultural como um todo. E um risco muito grande com essa aproximação do turismo, do patrimônio cultural virar uma mera alegoria para fluxo, para atendimento de distração de turistas, que é muito perigoso para o patrimônio. E no caso aqui, nós temos aqui no município ao lado de João Pessoa, município de Cabedelo, a Fortaleza de Santa Catarina, que é uma das fortalezas reconhecidas e protegidas pelo patrimônio cultural federal, pelo IFAM, em um processo de privatização. Como outras fortalezas também no país estão passando por esse processo tentativo do governo federal de privatizar, ou seja, desonerar os cofres públicos da sua responsabilidade quanto a essa preservação e criar uma fonte de recursos, uma relação mercadológica com esse patrimônio. Eu gostaria de saber como é que você vê isso, já que você tem essa experiência em Portugal, você falou dos projetos de arqueologia estarem sendo financiados basicamente pela vertente turística, como é que está sendo visto isso? Porque aqui a gente está meio preocupado com essa questão. Fora os outros desmontes que estão havendo no Estado brasileiro com relação à preservação do meio ambiente também, que é fundamental para a área do patrimônio cultural, que não dá para mim dissociar uma coisa da outra. Tá? É isso. É sempre mesmo um prazer voltar a encontrar você, mesmo que seja dessa maneira, Carlos Xavier, porque, enfim, faz tempo que a gente não sei. Eu acho que não nos voltamos a encontrar desde a tese de Carlinhos. Nos encontramos na Bahia. Bahia, é verdade, já tinha esquecido. Sim, sim. Então, essas questões, evidentemente, que me preocupam, como eu disse no início, eu não tenho... digamos que fazem parte do debate que nós estamos a fazer aqui. Nós em Portugal estamos muito preocupados com o que se passa aqui, mas estamos muito preocupados com o que se passa no Brasil também, evidentemente, porque nós sabemos que que as coisas se refletem, os impactos normalmente vão sendo sucessivos e vão passando de um lado para o outro. E, portanto, esta ideia de que o turismo hoje em dia é grande, não é só a grande novidade, é a grande indústria, e que o turismo é capaz de albergar e de ser o chapéu para estas coisas das ciências sociais, tem a ver com uma outra filosofia que voltou, e estamos a regredir desse ponto de vista, é que há ciências de primeira e ciências de segunda. Nós tivemos muito tempo
nós andámos muito tempo para fazer com que as ciências sociais e humanas, nas quais se inclui a arqueologia, pudessem, de facto, ter um papel ou ter um estatuto de verdadeiras ciências que são. Mas hoje em dia parece que voltamos ao tempo em que ciências primárias... Carolina Teixeira, por favor, feche seu áudio. E, portanto, desse Desculpa, ponto de professora. vista, eu acho que esta questão da mercantilização da arqueologia, a questão da turistificação do património, são temas que, evidentemente, nos importam e que têm que nos preocupar. Este trabalho que eu acabei de explicar de Beja não é um trabalho contra o turismo, antes pelo contrário, é um trabalho de integração do turismo. Nós também não temos que ter sempre ideias novas, nem ser obrigados a todo momento a ter que ser criativos. Mas nós temos a capacidade de provar, e esta história de Beja é uma prova, de que nós somos capazes de fazer um trabalho científico de alto rigor, com uma capacidade de depois transferir para a comunidade, porque nós temos materiais, nós somos capazes de produzir desenhos, nós somos capazes de produzir património, nós temos um manancial de potencialidades que somos capazes, portanto, que permitem criar mais-valias. Mas, para isso, nós devemos exigir, ou temos que ser exigentes, na qualidade, e a qualidade, antes de mais, é uma qualidade científica, porque sem a qualidade científica nós não conseguimos desenvolver o resto. Temos aqui uma pergunta pelo chat da Lucia Avelino, que pergunta como funciona a arqueologia para licenciamento de empreendimento ou arqueologia preventiva em Portugal. Existe obrigatoriedade de ações educativas vinculadas, como existe na legislação do Brasil, e como funciona? E eu gostaria de perguntar como é que funcionam as questões de guarda do patrimônio arqueológico em Portugal, acrescentando à pergunta. Então, existe, no Ministério da Cultura, existe uma direção-geral, que é a Direção-Geral do Património, que tutela os museus, o património edificado e a arqueologia. E dentro dessa Direção-Geral do Património existe um serviço que é o Serviço de Arqueologia. Portanto, é uma secretaria, um serviço que é a arqueologia. A arqueologia está incluída numa lei geral do património e é sujeita a uma regulamentação própria, que é o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Existem dois tipos, a lei consagra dois tipos de arqueologia. A arqueologia preventiva, ou também chamada de contrato, mas chama-se arqueologia de acompanhamento ou de salvaguarda, que chama-se assim, e a arqueologia científica. A arqueologia científica é sujeita a um projeto científico chamado um PIPA, que é um projeto de investigação plurianual. E, portanto, que não é financiado. Você apresenta o projeto e faz um projeto. Por exemplo, o meu projeto de Beja é sujeito a um PIPA, porque tem duração de 5 anos, tem que ser aprovado, etc, etc. Mas isso não garante financiamento. E depois há a arqueologia preventiva. A arqueologia preventiva funciona desta maneira. Uma empresa quer fazer uma obra. Contrata a empresa que quiser. Contrata qualquer empresa que quiser. E essa empresa depois pede autorização por um PATA, que é um plano de trabalhos arqueológicos, pede autorização para fazer o acompanhamento. E depois apresenta os relatórios que tem que apresentar, os informes que tem que apresentar no final do trabalho. E é assim que funciona. Eu, por exemplo, posso pedir trabalho, se eu tivesse uma empresa, imaginem, não tenho, porque tenho exclusividade. Aliás, as universidades não podem fazer trabalho de investigação, de acompanhamento, de salvaguarda. Os centros de investigação não podem fazer esse trabalho, só podem fazer arqueologia de investigação, portanto não podem ir buscar dinheiro aos promotores de obras, sejam barragens, sejam obras públicas, sejam obras privadas. E, portanto, porque diz que há uma lei da concorrência e que nós que estamos em vantagem. E, portanto, nós não podemos concorrer a esses, só as empresas privadas podem concorrer. E
fazem o trabalho, são acompanhados pelos técnicos, que são quase nenhuns dessa Direção-Geral do Património, dos arqueólogos, há 2 ou 3 por região, e depois os materiais, teoricamente, vão para uma reserva técnica tutelada pelas direções regionais da cultura, as 3 regiões de Portugal, pelas direções regionais da cultura, e ficam lá, são entregues. Eu devo dizer que, relativamente a isso, a maioria dos materiais nós não sabemos onde estão. Porque ninguém controla quais são os materiais que as empresas privadas tiram, nem ninguém controla quais são os materiais que as empresas privadas... eu não estou a pôr em causa a honestidade das empresas privadas, porque também ninguém controla os materiais que eu recolho nas minhas escavações. E entrego-os no fim, ou não entrego, mas enfim, não há nenhum controlo sobre isso. Por exemplo, é muito estranho, não há moedas romanas em milhares de empreendimentos que houve com uma barragem, o maior lago da Europa no sul, não há moedas romanas. Nem romanas, nem de outras. Não sei o que é que aconteceu às moedas. E, portanto, onde é que elas estão? Não há nenhuma instituição que as receba, não há ninguém que controle, que faça o controle desse espólio. E, portanto, nós entregamos o espólio que queremos, fazemos o que queremos do espólio, digamos que não há a regulamentação diz, você entrega na reserva técnica, mas as reservas técnicas são meros armazéns para onde você entrega os materiais, ninguém controla se vão lavados, se não vão lavados, se vão sujos, se estão inventariados, se não estão inventariados, etc, etc, etc. Portanto, digamos que neste momento esse é ainda um momento da pré-história da arqueologia portuguesa no que respeita à guarda dos materiais. Já foi mais difícil, já foi mais controlado do que é neste momento, e sobretudo porque há imensas obras a ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, neste momento há milhares de obras em Lisboa, por várias empresas, cada uma escava com o seu método em Lisboa, cada uma recolhe os materiais de um lado qualquer, portanto não há apesar de haver várias empresas a trabalhar, e partindo do princípio que são todas honestas, e são seguramente, não há ninguém que controle, que faça a ligação dos trabalhos de umas e outras. E, portanto, pode haver várias metodologias, pode haver várias formas de registar, etc, etc, etc. E este é um problema muito grave na arqueologia portuguesa, que não acontece em França, porque em França o equivalente ao vosso IFAM e o equivalente à nossa DGPC tem um controle efetivo. As empresas são controladas por unidades de investigação, as empresas são obrigadas a trabalhar com unidades de investigação e, portanto, digamos, uma reserva técnica e científica a partir destas relações institucionais. E também devo dizer que, por exemplo, na Direção Regional da Cultura do Sul, o responsável pela arqueologia da Direção Regional da Cultura do Sul, no Algarve, já começa a exigir que os trabalhos, por exemplo, em cidades históricas, sejam incluídos em unidades de investigação ligadas às unidades de investigação da Fundação da Ciência e Tecnologia. Não sei se respondi. Professora Sabrina. Olá, boa tarde. Primeiro, pedir desculpa porque eu estou um pouco com virose aqui, mas fiz questão de participar. É um prazer ouvi-la, rever alguns dos meus colegas, professor Xavier, revê-la, professora Conceição. E algumas questões, quer dizer, algumas você já colocou, agora nessa fala central, para mim que trabalha com documentação, em especial documentação e informação, acho que esse é um eixo que é pouco explorado e que é preciso ser enfatizado muito, né? A ênfase na documentação e informação, como é que isso ainda é menosprezado no sentido metodológico e normativo, como é que é preciso ainda se criar normatizações. Mas as minhas questões eram 2 questões. Uma, no sentido de te ouvir melhor, porque você falou um pouco sobre a questão da ciência cidadã, e eu pesquiso muito no sentido mais de uma linha teórica Foucaultiana, que trabalha com a questão dos saberes, né? Da equivalência entre ciência e saber. Então, te ouvi um pouco sobre isso, como é que você vê. E a outra, que você diz que tem um pouco de interesse grande sobre a questão dos patrimônios da humanidade. E a gente tem uma questão no Brasil, que é um caso emblemático de patrimônio da humanidade,
de não pertencimento, quer dizer, que não é da comunidade, né? A comunidade relata e denuncia a não valorização do Estado, que é o caso do Cais do Valongo. E eu queria te ouvir um pouco, se você puder falar um pouco sobre isso. É um prazer te ouvir. Bom, eu acho muito interessantes as suas questões. Muito obrigada e as melhoras, desde já. Mas é muito interessante, são muito interessantes as suas questões. O Cais do Valongo, eu acho que é um local extraordinário, é um local muito importante, é um local que eu acho que merece a continuação da investigação e justamente o Cais do Valongo merece uma investigação que se faça de um lado e do outro. Ou seja, o Cais do Valongo é um local de chegada, mas para chegarem ao Cais do Valongo, eles embargaram no outro lado. E embargaram no Porto de Pinda, seguramente. E nós temos as fontes históricas que nos dizem, concretamente, que muitos dos escravos chegavam ao Porto de Pinda já doentes, ou alguns acabavam por desfalecer e morrer, e eram atirados para uma vala comum que é necessário encontrar. Portanto, digamos que esta relação, o Cais do Valongo é a chegada, mas há a partida. E há todo este processo entre a partida e a chegada, entre a captura, e permitam-me que utilize a expressão, portanto, entre captura das diferentes maneiras, no interior do Congo e a sua chegada ao Porto de Pinda, a sua passagem depois por São Tomé e por aí fora, até chegar à América, tudo isso é um processo que merece um estudo. E que o Cais do Valongo e que o facto do Cais do Valongo ter sido património da humanidade, mais do que trazer turistas, deve fomentar este estudo, deve fomentar o aprofundamento desta investigação, que é absolutamente fundamental. E ao aprofundar esta investigação, aprofunda as relações entre o lá e o cá, a chegada e a partida, e portanto nós a certa altura temos os dois mundos a funcionar de maneira intrínseca e podemos conhecê-los de uma maneira intrínseca. E isso é fundamental na documentação. É necessário registar tudo isso e pegar em todos os registros, quaisquer que eles sejam escritos, sejam falados, sejam o que quer que seja, têm que ser todos compatibilizados e metidos numa mesma esfera. E isto implica um trabalho de arqueologia cidadã também, ou de ciência cidadã, porque implica que nós convoquemos todos as memórias todas, onde quer que elas estejam inscritas. E desse ponto de vista, eu acho que esses aspectos estão interligados uns com os outros. A ciência cidadã é hoje um aspecto fundamental, porque a ciência cidadã, ela permite justamente dar forma, dar conteúdo e dar aprofundamento aos registros que nós, de facto, descuramos muitas vezes. Nós muitas vezes não andamos à procura do espetáculo. Nós hoje em dia, muitos de nós fazemos a arqueologia do espetáculo. Ora, eu acho que nós queremos fazer outra coisa. Queremos fazer mais do que a arqueologia do espetáculo. A arqueologia do espetáculo é para vender, enfim, nós também temos que a fazer para dizer a arqueologia interessa, a arqueologia importa. Mas essa é outra fase, não é a fase principal do nosso trabalho. Embora seja também uma fase, é importante. O Indiana Jones fez a arqueologia e eclodia de uma forma extraordinária. Mas se calhar hoje em dia o Indiana Jones não é aquilo que... Obrigada, professora. Eu tenho a impressão que deu uma travadinha ali a conexão dela. Peço aqui ao Dr. Carlinhos que um dia façamos aqui um debate sobre a educação patrimonial. Quem é que educa quem? É uma educação para quem e de quem para quem? E em que medida é que somos iguais ou não somos iguais quando dizemos nós vamos fazer educação patrimonial? Não sei se eu respondi, Sabrina. Com certeza. Obrigada, professora. Nada, querida. Eu vou, então, abrir a pergunta aqui para o professor Luiz Fernandes. Professor. Boa tarde, professora Conceição. É um grande contentamento revê-la e gostaria de fazer uma questão mais do vosso olhar. Como a senhora via o público lá nas escavações na África
E quais foram os aspectos, as características deste público que mais chamaram a atenção da senhora em comparação ao público que existe aí em Portugal e que visita as escavações de Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luigi, é um prazer ouvi-lo, é um prazer vê-lo, verificar que está bem, não o tenho encontrado, enfim. É diferente o público é muito diferente, tem uma postura muito diferente da postura na Europa. Por exemplo, relativamente aos mortos, a postura relativamente aos mortos é completamente diferente. Digamos que nós aqui temos alguma indiferença, já temos alguma indiferença, ou pelo menos alguma frieza relativamente à escavação de mortos. Mexer com os mortos na África é um assunto muito preocupante. É um assunto que exige, por exemplo, a consulta às autoridades ancestrais, às autoridades da aldeia. Você não pode ir mexer. Você mexe no morto e você está a entrar com um espírito. Você está a entrar num mundo que não tem direito a entrar. Então, essa questão tem que ser tratada com muita sabedoria, com muita negociação e com muito respeito. Nós sempre tratamos os mortos com respeito, mas antes de tratar com respeito tem que se aprender muito, tem que se saber muito do que é que as pessoas pensam. Não basta chegar e fazer uma escavação, não. Você tem que aprender, tem que saber exatamente o que é que as pessoas sentem. Digamos, não estamos ao nível de uma arqueologia sensorial, no sentido em que ela é entendida, mas estamos ao nível de uma arqueologia da compreensão das sensações dos outros, para podermos nós mesmos interferir, porque nós estamos a entrar naquilo que não nos pertence. Nós estamos, ao fazermos uma sepultura, ao fazermos uma escavação de uma sepultura, nós estamos a entrar num mundo que não nos pertence, sobre o qual nós não temos nenhum direito, e muito menos temos direito de ir acordar os mortos, de ir mexer com os mortos. E esse é um aspecto importante. O segundo aspecto foi, a cidade é muito bonita, mas a cidade tem problemas, sobretudo uma cidade que teve um processo de guerra imenso, uma cidade onde a escola, as crianças ainda levam a cadeira para a escola. Uma das coisas interessantes que aqui já não há é justamente o interesse das crianças. Foi muito bonito, porque às vezes, eu lembro de certa altura, eles perguntaram, isto é de quando? E eu, do século XVI. E eu disse do século XVI, e o século XVI, a certa altura, dei comigo a escrever portanto, 1595, estás a ver? 1 e 5, 6. De repente eu virei professora de escola primária. Isso foi muito bom. Foi muito bom, portanto, é um outro mundo. Você de repente faz da sua escavação uma escola a céu aberto. E as crianças assistem porque as escolas delas são a céu aberto. Esse é outro mundo. E as questões que nos põem são outras completamente diferentes. Então, não sei. Perfeito. Eu tenho aqui uma inscrição pelo chat de Lauro Cardoso, que é um estudante aqui da pós-graduação, ele está com problema no áudio e pediu que eu fizesse. Professor Carlos, boa tarde. Devido a problema na internet aqui em casa, eu vou escrever aqui a pergunta para o Pro Conceição. Gostaria de que a Pro falasse mais sobre arqueologia no continente africano, entendendo para os países que falam a língua portuguesa, desde as possibilidades de pesquisa até a sua própria pesquisa em campo e como a professora se situa nisso. Muito obrigado. Bom, eu situo-me nesta arqueologia africana numa postura muito diferente daquela que até há muito pouco tempo se fazia nos países africanos de língua portuguesa. O que interessava era a pré-história, só interessava a pré-história, e depois, em grande parte, nos anos 70, feito pelos arquitetos, interessava a arqueologia que demonstrasse a grandeza de Portugal como construtor da civilização a partir do final do século XV e século XVI. E, enfim, e procuravam-se as igrejas e procuravam-se as casas de sobrado, etc, etc. A minha postura é uma postura de perceber exatamente o processo anterior, porque a ideia era que anterior à chegada dos portugueses não havia nada, porque era tudo terra, eram incivilizados, andavam de um lado para o outro, etc, etc.
o meu interesse é perceber exatamente o processo de passagem das comunidades pré-coloniais para o processo de colonização, como é que ele funcionou e como é que a partir das materialidades, e as materialidades são os textos que nos falam das pessoas que estão excluídas dos textos escritos, como é que essas materialidades nos podem indicar esse processo. E portanto, a minha arqueologia é uma arqueologia histórica, sim, uma arqueologia histórica no sentido em que me posiciono neste processo de compreensão das sociedades pré-coloniais e da transição para um processo colonial. E depois compreender como o processo colonial teve a capacidade de promover novas elites e de destituir as comunidades que até aí funcionavam organizadas. Como é que elas resistiram? Como é que ou não resistiram? Como é que elas foram desmembradas? Quais os processos de desmembramento, do ponto de vista legal e do ponto de vista da vida cotidiana, da experienciação? Portanto, o meu posicionamento é o de compreensão desse processo e do processo de desterritorialização das comunidades autóctones e depois de todo o processo, porque a descolonização na África foi diferente da descolonização noutras regiões, levou a processos de guerras civis bastante intensos, nomeadamente em Angola, sobretudo em Angola e Moçambique, e interessa-me perceber como é que há a reconfiguração das comunidades e o apagamento ou não das histórias a partir desse processo de descolonização. Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora fala, quando iniciou a falar da sua trajetória, colocou um fato interessante, que a senhora é da primeira turma de arqueologia em Coimbra. A formação de arqueologia no Brasil, com exceção da formação da Estácio de Sá, que é da metade da década de 70 para cá, e depois ela vai terminar no final dos anos 90 e só vai ser retomada a partir do ano de 2004, ou seja, houve aí um lapso, era uma formação só na graduação, numa universidade privada e pouquíssimas na pós-graduação, para ser mais preciso, uma pós-graduação nesse período que eu falei, na USP e as outras ligadas a departamentos de história. Só nos anos 2000 é que a gente vai ter em função do reúne, do cenário da reestruturação do ensino superior nas universidades federais, a gente vai ter uma expansão da formação em arqueologia, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Hoje temos cerca de 7 pós-graduações e 11 ou 12 graduações. E uma das características que a gente tem aqui na formação em arqueologia, sobretudo na graduação, é a pouca diálogo entre as matrizes curriculares. Tem matrizes curriculares com formas que, às vezes, dificultam o entendimento de uma formação em arqueologia. Como é que isso se configura em Portugal e como é que é o cenário da formação em arqueologia aí? Está fechado o áudio. Até 1981, portanto, havia especialização. A partir de 1981, o curso integrou o curso de História. Era uma variante de História, variante de Arqueologia em História. Foi isso que eu fiz. História, variante de Arqueologia. E então, depois, a partir do ano 2000, foi em Coimbra que começou e em Lisboa. Depois, em Coimbra e Porto, depois Lisboa aderiu, depois foi a Universidade do Minho, que foi uma universidade nova a partir do ano 2000 e pouco, começou a licenciatura em Arqueologia. As universidades novas, Minho e Évora, começaram as licenciaturas em Arqueologia. As licenciaturas é o programa de graduação. E nós continuamos com a graduação em Arqueologia e História, depois. E desde 2008 que temos Arqueologia. E todas as universidades em Portugal têm as grandes universidades, Lisboa, Porto, Coimbra. Temos História, temos Arqueologia na graduação, Arqueologia no mestrado e Arqueologia no doutorado. A Universidade de Coimbra é a única que tem doutorado que, como você sabe, não tem parte letiva. É um doutorado em que é feito na relação professor orientando com o orientador.
As outras universidades já têm um curso que é obrigatório assistir. A Universidade do Algarve não tem graduação em arqueologia, tem graduação em património e turismo e património. A Universidade de Évora também tem um mestrado em turismo e qualquer coisa. Só as universidades clássicas é que conseguem ter estas graduações, mestrado e doutorado em arqueologia. Porquê? Porque também nós temos números clausos, não entra toda a gente para a arqueologia, não é? Nós só temos 25 por ano a entrarem para a graduação, 25 estudantes, e portanto as universidades privadas não têm arqueologia, porque as universidades privadas já tiveram, mas entretanto acabou, porque as universidades públicas asseguraram esses fluxos da arqueologia, que até há muito pouco tempo era fundamentalmente uma profissão de homens e hoje é uma profissão de mulheres aqui em Portugal. E como é que é a regulamentação da profissão aí? Como é que as pessoas se inserem nesse tema? Quem é que controla? Quem é que fiscaliza? Quem controla portanto, a lei diz que assim, essa Direção-Geral do Património, na divisão da arqueologia, quando você tem graduação, você não pode dirigir cientificamente nenhuma escavação. Você é assistente de arqueólogo. Só com o mestrado é que você tem o estatuto de arqueólogo. Só com o mestrado é que você pode dirigir cientificamente uma escavação. E um projeto científico, só com o doutorado. Perfeito. Fabiane? Boa tarde, professora. Olá. Primeiramente, agradecer pelas contribuições. Na verdade, é mais uma curiosidade, porque a senhora iniciou a fala, né, falando dessa investigação, do patrimônio, de envolver a comunidade, né, onde eles são compreendidos enquanto cidadãos construtores e guardiões do patrimônio, e falou do patrimônio rural. Sim. Eu queria entender se isso que a senhora está falando do patrimônio rural, esses trabalhos que foram realizados, é o que a gente compreende como ruralidade aqui no Brasil, né, que são pessoas que, é o que a gente chama de roça, na verdade, que exercem atividades, né, no campo. E como que foi essa negociação com esses agentes? Eu pergunto isso porque eu venho de uma realidade em que eu estudei patrimônio urbano, em que eu senti uma certa resistência da comunidade em pesquisar esse patrimônio, e agora eu estou lidando com uma comunidade rural em que é totalmente diferente, né? Por mais que a gente não vá com essa ideia imbuída, né, de que é um patrimônio, do que é patrimônio para eles, mas a gente sente que tem uma afetividade, que tem uma preocupação em preservar aquelas memórias, né? No meu caso, é o patrimônio cemiterial de uma comunidade rural que eu estou estudando, e aí eu queria saber como é essa negociação campo-cidade. É muito diferente. Efetivamente, o campo é um espaço, digamos, que você tem razão, um espaço de uma negociação nem sempre mais fácil, mas mais de maior qualidade. É sempre mais afetiva. Digamos que na cidade nós somos mais um. No campo nós somos um deles. Então eu acho que o que acontece nesse património rural, quando nós chegamos ao campo e somos de facto bem recebidos, nós passamos a fazer parte da família, porque no campo ainda há essa noção de família, ainda há essa noção de conjugação, de grupo, que na cidade, de uma forma ou de outra, já se está diluído, enfim, embora nas cidades pequeninas, nas pequenas cidades como vocês têm no Brasil, ainda haja muito, em muitas delas, essa coisa de vizinhança, essa coisa de... Nós não temos aí em Portugal essa diferença, algumas diferenças que vocês têm e que fazem toda a diferença. Vocês têm comunidades quilombolas, vocês têm comunidades indígenas, vocês têm comunidades, portanto, diferentes. Nós aqui não temos essa diversidade e o nosso grande problema aqui é justamente o de integração das comunidades afro, por exemplo, nas grandes cidades. Não temos, vocês têm muitas vezes o problema das comunidades afro fora dos núcleos urbanos, ou na periferia dos núcleos urbanos. E nós aqui temos esse problema, lidamos com ele nas cidades. Então, as cidades pequenas e esse mundo rural é uma espécie de mundo da família, é o mundo das sensações e o mundo como eu disse, da emoção partilhada, e portanto é muito mais fácil trabalhar no mundo rural
repito, no mundo rural aqui, nós somos um deles. Na cidade, nós somos mais um. Não sei Muito se obrigada, respondi, Fabiana. professora. Respondeu Não sim, sei, muito não sei se obrigada. respondi, Fabiana. Respondeu sim, Pro. Muito obrigada. Queridos, não temos mais inscrições pelo chat. Alguém gostaria de abrir e fazer perguntas? Pronto, vou jantar. O pessoal hoje está tímido, professora. Tá. Professora, eu tinha uma pergunta, que é para deixar a senhora com um pouquinho mais de fome. Diga. É sobre como é que se dá a participação de um profissional do campo do patrimônio na Unesco, que é uma das experiências que a senhora traz na sua carreira. Bom, no meu caso concreto, eu fui convidada pela Comissão Nacional da Unesco para integrar o comitê dos como é que se diz, dos experts, quando Portugal fez parte do comitê da Unesco. Porque, como sabem, na Unesco o comitê permanente é eleito de 4 em 4 anos. E, portanto, esse comitê da Unesco, Portugal fez parte e durante esses 4 anos eu fui um dos investigadores que dei apoio e que fiz expertise. E então fui convidada justamente por ter trabalhado em Angola, por ter trabalhado nos lugares de património mundial na Líbia, por ter uma grande relação com vários colegas marroquinos, que há pouco não disse, e trabalhamos nestes projetos, muitas vezes ligados a cidades património mundial, e portanto este é um conhecido. O património mundial é em si mesmo uma especialidade própria, porque o património mundial tem legislação própria, tem modos de atuar próprios, tem instâncias próprias, em si mesmo ele deve implicar uma especialização, e que não é fácil, hein? Porque, por exemplo, os critérios de autenticidade, de integridade, etc., que são critérios fundamentais para que um bem venha a ser inscrito, estão a ver, eu já não falo de um património, falo um bem, para que um bem venha a ser inscrito na lista do património, é um vocabulário muito próprio, é uma conceptualização muito própria e que é fundamental, de facto, sabê-la. Há inscrições? That's it. Eu tenho todas as legendas em inglês. Temos 2 inscrições aqui. Cristiana Araújo. Professora, boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Senhora, a gente queria parabenizar a senhora pela fala excelente, exemplar. Professora, eu trabalho, tenho como tema do mestrado, a questão da musealização da arqueologia. E eu tenho fichado alguns textos e vi que Portugal ele se tornou uma referência na integração entre as informações produzidas no campo, de campo da arqueologia, com a documentação museológica. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa situação, já que aqui no Brasil a gente tem o IPHAN, que é uma autarquia federal, que tem como jurisdição voltada para essa questão do patrimônio arqueológico, patrimônio material, mas que aqui ele não estipula uma padronização, que isso fica mais voltado para a equipe, tanto institucional como equipe de campo. Eu não teria tanto a certeza de que Portugal se tenha tornado uma instituição de referência. Eu vou dizer para vocês, estão neste momento abertos concursos para os museus em Portugal, e vários são museus de arqueologia, e você sabe que a maioria dos concorrentes são brasileiros, e o que se diz é normal, porque de facto no Brasil esta questão da museologia e da museografia está muito mais desenvolvida do que em Portugal. E, portanto, eu não sei, aliás, desde há mais tempo que vocês têm cursos, eu não sei se Portugal é uma referência desse ponto de vista, ou se, de facto, às vezes a gente acha que o que vem de fora é melhor do que o que temos cá dentro, mas olha que eu acho que se têm feito coisas muito boas ao nível de algumas cidades pequenas e ao nível de alguns projetos, têm-se feito coisas muito interessantes que não desmerecem
aquilo que se faz aqui em Portugal. Eu diria isso. Aqui temos muito dinheiro, fazer muita coisa, diz-se que se tem muito dinheiro, faz muita coisa, faz essas grandes exposições e depois, em termos digamos, da população visitar, vêm os estrangeiros, mas a maioria dos portugueses nem sequer visita os museus. E, portanto, eu não sei muito bem como é que lhe responder à sua pergunta, mas gostaria de lhe deixar este apontamento. Eu peço desculpa de não responder como deve ser, mas este apontamento é o apontamento que eu tenho. Esta ideia, todo mundo diz com muita naturalidade, normalmente, é normal que os brasileiros tenham concorrido porque os brasileiros são melhores que nós. Portanto, olha... Professora, só mais uma coisa. Frisavam que era uma integração entre o Instituto Português de Arqueologia e o Instituto... Já não existe. O Instituto Português de Arqueologia já não existe, o Instituto Português de Museus também não existe. Tudo isso está integrado nesta Direção-Geral do Património. Certo, muito obrigado, professora. A pergunta de Lucia Avelino. Como funciona a arqueologia nas regiões autônomas de Portugal, em especial na ilha de Madeira, onde a colonização houve a implantação dos primeiros engenhos e posteriormente foram implantados no Brasil? Começa agora a arqueologia nessas regiões, mas fundamentalmente o que interessa aí é a arqueologia subaquática e os grandes barcos, as grandes embarcações, mas começa a ser feita alguma arqueologia histórica. Como sabem, a arqueologia histórica aqui começou muito mais tarde e começa por influência do Brasil, não? E, portanto, começa a ser feita, mas é gerida toda da mesma maneira a partir deste Instituto Português, desta Direção-Geral do Património. Bom, então, não havendo mais perguntas, professora Conceição Lopes, nós do programa de pós-graduação... Eu queria fazer uma pergunta, por favor, professor. Por favor, Gustavo. Diga, Gustavo, diga. Boa tarde, professora. Primeiro, agradecer a sua fala, falar que é realmente inspiradora, certo? Quando se fala de desenvolvimento da ciência cidadã, realmente, eu venho da área do direito, o professor Carlos Echevarri é meu orientador, é uma pessoa que eu agradeço muito essa fala, me contemplou bastante, eu estou, feliz de estar aqui hoje. Eu queria lhe perguntar o seguinte, se recorda quando foi a primeira pesquisa arqueológica que começou a implementar esses princípios de sustentabilidade, de participação da comunidade, e nesse tempo de trajetória, qual é os principais ensinamentos que a senhora deixa para o arqueólogo que está querendo exercer isso na arqueologia preventiva, na arqueologia de contrato, que está atuando, que tem um campo aberto e deseja praticar, quais são os principais ensinamentos para ele? Obrigado. Ok, muito obrigada pela pergunta. Eu diria que o campo arqueológico de Mértola, que é uma vilazinha, uma cidadezinha no sul de Portugal, era praticamente um local abandonado, do ponto de vista económico, numa regressão profunda, até que uma equipa de arqueólogos se instalou e decidiu, a partir de uma investigação muito concentrada na arqueologia, baseada neste caso na arqueologia islâmica, promoveu o desenvolvimento dessa cidade, dessa cidadezinha, uma cidadezinha que estava despovoada, tem neste momento milhares de visitantes, tem 14 museus pequeninos, nenhum sem indicação, tem vários restaurantes, tem hotéis, enfim, e tem uma referência em termos internacionais, incluindo para o Vaticano, por conta dos batistérios que foram escavados, e é ainda a arqueologia que continua a ser o motor de desenvolvimento e de atração de pessoas àquele local. E nunca se desviaram do princípio fundamental. Esta arqueologia é um projeto político com vista à promoção da comunidade. Eu posso mandar documentação para você, através do professor Carlos Echevarri, sobre este processo. É um processo que começou em 1980. Ok? Alguém gostaria de fazer perguntas ainda? Gostariam? Por favor. Bom, então, não tendo perguntas, eu queria agradecer imensamente a professora Maria da Conceição Lopes pela participação aqui no diálogo do pesquisador de hoje, agradecer em nome do colegiado do curso, da comunidade do curso, de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural,
e encerrar a atividade. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e, enfim, espero que me convidem mais vezes para discutirmos mais coisas. Obrigada a todos. Tá bom, queria que vocês abrissem o áudio e fizessem um salve de palmas para a professora. Não. Parabéns, professora. Obrigado a todos, então.